A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Acredito que, tomara a Deus que estejam bem todos vocês, né? Então hoje é a nossa segunda videoaula, né, sobre escatologia bíblica, o estudo do Apocalipse, que a gente tem tratado aí todos os domingos, né, durante a tarde. A gente tem falado desse tema de suma importância para nós, ainda mais no período que nós estamos vivendo agora, né? Um período de sinais, né, acerca da volta de Jesus. Então hoje é a segunda videoaula do nosso tema de escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas, e hoje nós vamos falar sobre a espera da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né, esperando a volta de Jesus, né. Todos os crentes estão aguardando ansiosamente, ou devem estar aguardando ansiosamente a volta de Jesus. Na semana passada, no domingo passado, nós falamos sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus, né? Alguns sinais, e os sinais estão se evidenciando cada vez mais, né? Ainda num tempo muito maior, como num tempo de pandemia ao qual nós estamos passando, né? Mas hoje nós temos aqui para falar da esperança que é essa volta para nós, servos de Deus, acerca do retorno, né, da volta iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ele disse que voltaria e nós cremos plenamente nisso. Nós temos que ter fé nas promessas de Deus. Capítulo 42 de Jó, versículo 2 diz: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos ou das tuas promessas podem ser frustradas, né? Então, o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém, meus irmãos? Então nós vamos fazer uma leitura de um texto bíblico bastante conhecida para alguns, que se encontra em Mateus 24, no sermão profético ainda, né? Nós vamos trabalhar bastante Mateus 24 nesse tema de escatologia, porque ali é um sermão profético de Jesus acerca do tempo do fim. Então vai ser um texto bastante lido, né, nessas 12 aulas, nessas 12 videoaulas acerca de escatologia, porque é um tema de importância em que Jesus falou bastante acerca da volta, né, do Filho do Homem. Então vamos ler capítulo 24 de Mateus, do versículos 42 ao 46, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então, a gente sabe que ninguém sabe o dia e nem a hora, né, da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, de quando se dará esse grandioso acontecimento. Mas é indispensável nós cristãos, servos de Deus, estarmos preparados para esse dia, né? Não nos encontrarmos em falta, mas estarmos completos neste dia, né? Para que sejamos ali arrebatados junto com o Senhor, né? Então, o nosso ponto central aqui hoje é esperando a volta de Jesus de modo irrepreensível. Então, nós que somos servos de Deus devemos aguardar a volta de Jesus de maneira irrepreensível. E aguardar a volta do Senhor de que forma? A primeira forma delas é com fé e vigilância, né? Nós devemos estar vigilantes quanto à volta de Jesus, né? Nós lemos aqui no capítulo 42 da Bíblia Sagrada: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então Jesus está exortando que nós venhamos a ter vigilância, estejamos preparados, despertos e apercebidos para esse dia, né? Para que esse dia não nos pegue de surpresa, não nos pegue como um ladrão à noite. Então, nós devemos estar vigilantes, né? Preparados para esse dia, aguardando ansiosamente a sua vinda com fé e esperança. Então, esse dia para nós, servos de Deus, não pegará nós de surpresa não, porque nós, mesmo não sabendo os dias, o dia e a hora, nós sabemos pelos sinais que a volta de Jesus está muito próxima, né? Está às portas, nós estamos vendo em todos os acontecimentos, né? Na economia, eu já falei aqui em outros vídeos anteriormente, os sinais se demonstram na economia, na política, né? Na igreja, né? E no mundo inteiro, né? Então nós devemos aguardar ansiosamente a volta de Jesus. E precisamos desejar essa volta de Jesus como a igreja de Tessalônica buscava, né? Esperava a volta de Jesus. Os tessalonicenses eles ficaram tão ansiosos pela volta de Jesus que eles começaram a pregar
rapidamente o evangelho, ouviram a mensagem do evangelho e acreditavam que Jesus voltaria na sua época. É por isso que Paulo escreve na sua primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo vai descrever para eles quando se daria essa volta. Mas eles acreditavam que a volta de Jesus seria no tempo deles, que eles saem pregando o evangelho para todas as gentes, a ponto de Paulo dizer que a igreja está ociosa, né? Eles estavam largando as suas coisas, largando a sua vida cotidiana para viver de modo ocioso por causa da volta de Jesus, né? E Paulo vai esclarecer algumas dúvidas dos Tessalonicenses, mas que em nós também esteja esse sentimento que tinha na igreja de Tessalônica, que possamos aguardar, assim como Tessalonicenses aguardava, a volta de Jesus e anunciar a sua morte até que venha, como disse Paulo na Santa Ceia, né? Então devemos falar do amor de Cristo, pregar que Jesus está voltando para o maior número de pessoas possível, como disse Pedro na sua segunda epístola, né, capítulo 3, tentando salvar pelo menos alguns do fogo, né? Então devemos aguardar a volta do Senhor com fé e vigilância, né? Segunda maneira que devemos aguardar a volta de Jesus Cristo é cheios do Espírito Santo. O crente fiel, o crente que está aguardando a volta de Jesus deve ser cheio do Espírito Santo, deve estar aguardando com ansiedade essa volta, ansiosamente essa volta de Jesus, mas também cheio do Espírito Santo, né? Jesus vai ilustrar essa passagem dizendo que nós deveríamos ser como as 10 virgens, né? Aliás, as 5 prudentes. Haviam 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas, 5 virgens nécias, né? As prudentes tinham bastante azeite na sua botija, enquanto as loucas tinham pouco azeite e a sua lâmpada logo se apagariam. E quando as loucas saíram para comprar azeite, já era tarde demais, porque veio o esposo e levou as 5 virgens prudentes, disse: vende e entrai no gozo do vosso Senhor. E ali elas entraram, e as 5 prudentes que não tinham o azeite nas suas lamparinas, elas ficaram de fora, né? Porque não tinham a unção do Espírito Santo, né? Não eram cheios da presença de Deus. Então nós devemos aguardar a volta de Jesus também cheios do Espírito Santo de Deus, né? Para que nós sejamos, né, arrebatados, né? Essa é uma condição espiritual que Jesus nos dá, né? Também devemos aguardar a volta de Jesus, meus irmãos, em santidade e em amor. Sabemos que a palavra santo é kadosh do hebraico, que significa separado, distinto. E Deus é santo. E santidade é a condição que Deus requer de nós para que sejamos salvos. Santidade é indispensável para a salvação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12: tende a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus é amor, 1 São João capítulo 4, né? Deus é amor. Mas a Bíblia fala que Deus é santo, e santidade é o maior atributo de Deus, porque a Bíblia fala uma vez que Deus é amor, mas a Bíblia, quando fala que Deus é santo, fala 3 vezes. Deus é santo, 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 3 vezes, porque o maior atributo de Deus é a sua santidade, né? E nós devemos viver de maneira santa, de modo irrepreensível, separado do mundo, separado do pecado, vivendo para Deus, né? E o que é que caracteriza uma vida santa? É o amor altruísta. Jesus disse: nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então nós devemos ter amor cristão, amor genuíno em nossas vidas. Ainda que alguém nos odeie, ainda que o mundo nos odeie, ainda que nos falem mal de nós, ainda que nos persigam, nos caluniam, nos injuriam, nós devemos amar as pessoas incondicionalmente. Às vezes eu e meu padrasto nós conversamos algumas coisas, né? E aí ele fala sempre pra mim, né? O mal do mundo é a falta de amor. E é verdade, ele está certo nisso, né? Se nós amássemos o nosso semelhante como nós amamos a nós mesmos, né? Nós teríamos um mundo muito melhor, pode ter certeza disso, né? Nós amaríamos o nosso próximo, porque às vezes as pessoas erram conosco, falham conosco, né? Mas a gente tem que entender, né, que às vezes a gente pode não estar passando por um bom dia, às vezes não está passando por um bom momento. Às vezes tem pessoas que eu passo todos os dias e cumprimento, eles sempre me cumprimentam. Tem dias que eu passo, eles me olham e não me cumprimentam. Mas eu não levo para o coração, eu entendo que às vezes nós não estamos num bom dia, às vezes nós estamos com muitos pensamentos, né? Às vezes estão preocupados com alguma coisa, então a gente não pode deixar que isso esfrie o nosso amor. E o esfriamento do amor seria uma dos grandes sinais da volta de Jesus, né? Que o amor de muitos esfriaria. Então nós devemos buscar e esperar a volta de Jesus também com santidade e amor, né? O amor é o maior mandamento. Jesus disse: amarás o vosso Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 grandes mandamentos que eu vos ordeno. Quem cumprir esses 2 mandamentos já cumpriu a lei, né? Já cumpriu a lei. Então nós devemos esperar condicionalmente o Senhor Jesus que virá, né? As atitudes errôneas diante da vinda de Jesus, né? Muitos hoje ignoram a vinda de Jesus. Muitos crentes e não crentes, né? Estão ignorando a volta de Jesus, acreditando até que Jesus não voltará, né? Ou acreditam, dizem que Jesus voltará, muitos crentes, mas vivem como se ele não fosse voltar. E Jesus vai ilustrar isso como a parábola do servo mau, do servo infiel, né? Qual foi o sentimento do servo mau, do servo infiel? O que ele disse consigo mesmo? Ele disse: olha, o meu senhor tarda a vir. E aí ele começou a maltratar os seus conservos e a viver de maneira despreocupada quanto à volta do seu Senhor. Ele tardará a vir, ele não virá agora, né? Não vai ser agora a vinda de Jesus, então ele passou a viver nos seus próprios prazeres, nos seus próprios desejos, andando segundo as suas vontades, né? E aí o próprio Senhor Jesus vai alertar quanto a esse tipo de cristão, quanto a esse tipo de servo, né? Para que ele fique vigilante, porque muitos vão ser achados assim quando Jesus voltar, né? E esse não é o nosso intuito, né? O nosso intuito ao gravar essas videoaulas para você é que você esteja percebido, você esteja preparado para quando acontecer esse dia. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo aqui agora e Jesus venha arrebatar a sua igreja. E Jesus vem agora, neste exato momento que você está vendo esse vídeo. Por isso que devemos estar vigilantes, preparados em santidade, em amor, cheios do Espírito Santo, com fé e vigilância, e também não ignorando este dia, que será um dia D, né? Um dia fatídico, né? Para muitos, mas será um dia de gozo, paz e alegria para outros, né? Que aguardam ansiosamente. Então o servo mau e infiel começou a ignorar a volta do seu Senhor, né? Começou a viver como se Jesus não fosse voltar. Assim estão muitos hoje, no dia de hoje, né? Estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Então devemos estar vigilantes quanto a este dia, porque a volta do Senhor será de modo rápido, né? Será uma surpresa para muitos, né? Será de forma iminente, né? Não podemos ignorar que virá de forma iminente a volta de Jesus, nem estarmos desatentos quanto a esta volta, né? Também atitudes errôneas diante da volta de Jesus seriam os escarnecedores, né? Paulo vai escrever, a gente já falou no vídeo anteriormente, que virão muitos escarnecedores, né? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, que são os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda, né? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículos 13 e 4. Então muitos estão escarnecendo, né? Olha, já se passou 2000 anos, Jesus não voltou, né? E não voltará mais. Mas pelo contrário, Jesus disse que haveriam sinais, tempos que se cumpririam, né? Primeiro teria que voltar, ressurgir o Estado de Israel, a restauração do povo de Israel, o povo retornaria para Jerusalém, para Israel, é o que está acontecendo hoje, os judeus estão retornando para a Terra Santa, o hebraico, a língua hebraica voltaria, né? A crescer no mundo. Então uma série de acontecimentos que estão acontecendo nos dias de hoje, né? Que estão se cumprindo somente no nosso tempo agora. Então por isso que a gente sabe que sim, que estamos no tempo do fim. Sabemos que Jesus está às portas pelos sinais, né? Ele diz que ninguém sabe o dia e a hora, mas ele diz que os sinais estão aí. E nós saberíamos, estaríamos apercebidos por causa dos sinais. Eu já falei isso na volta, no vídeo anterior, no domingo passado, sobre Simeão e Ana, né? Que estavam aguardando o nascimento de Jesus e eles sabiam os tempos e as épocas de acordo com as profecias, né? Glória a Deus por isso. Atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor, né? Então a primeira atitude de um servo fiel é ter uma vida irrepreensível, né? Nós devemos ter uma vida irrepreensível em todo o nossa maneira de viver, em toda a nossa conduta. Paulo fala que nós venhamos a ser irrepreensíveis no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, né? Isso é muito importante. As pessoas falam às vezes: Jesus quer teu coração, né? Jesus só quer teu coração, só quer teu espírito, a alma, né? Não, ele quer o nosso corpo também, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, aquele que destruir o seu próprio corpo, Deus também o destruirá no dia do juízo. Porque vós não sabeis que sois o santuário de Deus e o templo do Espírito? Então nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então devemos cuidar do nosso corpo, não podemos viver de maneira
sensual, não podemos viver de maneira lasciva, né? De maneira que venha escandalizar o Evangelho de Deus. Nós temos que ser repreensivos no corpo, na alma e no espírito, não somente na matéria, mas também naquilo que é invisível, nas substâncias invisíveis, porque nós somos uma tricotomia, nós somos divididos em 3 partes, corpo, alma e espírito, né? O corpo é isso que nós vemos aqui, onde nós sentimos o nosso corpo, palpável, a matéria. A nossa alma, onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções e o nosso espírito, né, que está ligado com Deus, né? Então nós devemos estar irrepreensíveis nessas maneiras de viver, né? Também não devemos dar lugar à carne, né? Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 17, andai no espírito e não satisfazeis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Então se nós queremos ter uma vida santa, nós não devemos dar lugar à carne, procurar o máximo possível fugir do pecado, né? Eis que o pecado jaz às portas, né? E cabe a ti dominá-lo, disse Deus a Caim, né? Quando Caim estava para matar o seu irmão, né? Abel, né? Quando surgiu a inveja no seu coração, e Deus disse isso, ó, eis que o pecado está às portas e cabe a você dominá-lo. Você deve dominar, isso se chama domínio próprio, você deve ter mansidão, domínio próprio, né? Temperança em todas as coisas, se autodominar, né? Para que você possa se manter irrepreensível como um servo fiel para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não dando lugar à carne. E nós devemos também dar fruto, né? Jesus disse em João capítulo 14, não foi vós que escolhestes a mim, né? Eu que escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Aliás, no capítulo 15, versículo 16, né? João capítulo 15, versículo 16. E vos designei para que vades deis fruto e que o vosso fruto permaneça. É interessante não somente dar fruto, mas esse fruto permanecer, né? Porque muitos deram fruto, mas hoje já não estão mais na presença de Deus. Então nós devemos dar fruto, dar muito fruto e permanecer, né? E que esse fruto permaneça, né? Então nós devemos estar continuando, orando, jejuando, buscando, santificando, se preparando para a volta de Jesus, pregando o Evangelho, levando a salvação para as almas que ainda estão perdidas, que ainda não ouviram falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos continuar, sim, o trabalho evangelístico, levando pessoas ao batismo nas águas e ao batismo no Espírito Santo, né? Nós somos carismáticos, cremos no poder e na ação do Espírito Santo, então nós devemos estar levando vidas a Jesus Cristo e que essas vidas sejam de fato transformadas pelo poder de Deus. Então nós devemos estar esperando ansiosamente a volta de Jesus, aguardando, né? Jesus, ele fala de algumas passagens bíblicas, né? Algumas ilustrações, né, em forma de parábola sobre a sua volta, né? Quando ele, por exemplo, ele fala a parábola da figueira, que eu já tratei aqui sobre Israel, o ressurgimento de Israel. Ele fala sobre a parábola da figueira, ele faz a ilustração sobre nos dias de Noé, né? Que a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam-se e davam-se em casamento. Estavam todos desapercebidos, quando de repente veio o dilúvio e o levou a todos, né? E ele também dá a ilustração dos 2 homens e das 2 mulheres, né? 2 estarão trabalhando, um será levado, outro será deixado. 2 estarão dormindo na mesma cama, um será levado, outro será deixado. Falando acerca do arrebatamento da igreja. E também fala a ilustração do vigia sempre alerta e do servo fiel e prudente. Então nós devemos estar sempre prudentes, vigilantes, andando em santificação, em amor. Irmãos, o amor é o maior de todos os dons. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos ou a língua dos homens, se eu não tiver amor, nada serei. Sou como o símbolo que sou e o bronze que retine. O amor é o maior de todos os dons, é a maior dádiva dada por Deus por meio do seu Espírito Santo a nós, servos de Deus. Nós devemos buscar o amor altruísta, o amor genuíno, o amor cristão, né? Porque o amor que vai fazer com que nós sejamos conhecidos por Ele, por Cristo, né? Nós somos servos de Deus através do amor. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Se pregam bem? Não. Se fazem bons vídeos para o YouTube? Não. Se são bons evangelistas? Não, de modo nenhum. Mas se vocês amarem uns aos outros, nós devemos amar uns aos outros, devemos querer e gostar e amar, estar em comunhão com os nossos irmãos, né? Não tem esse negócio assim, é meu irmão lá e eu aqui. Não existe isso, né? A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que estavam todos sempre reunidos no mesmo lugar, né? Porque o amor cristão, ele é altruísta. O amor cristão, ele traz uma palavra que no grego chama koinonia, que é comunhão. E comunhão, que vem de koinonia, significa sentimento mútuo, em comum, né? Haja o mesmo sentimento em todos. Então devemos estar assim, nós servos de Deus, buscando, né,
a volta de Jesus, mas fazendo a vontade de Deus, trabalhando na seara do Senhor. Né? Devemos estar sim pregando a palavra de Deus. Eu costumo dizer aqui uma coisa interessante. Os crentes que serão condenados não vão ser muitas vezes os crentes que estarão no pecado, não. Porque a parábola das 10 virgens não fala que elas estavam em pecado. As 10 eram virgens, então as 10 eram puras. Só que 5 eram cheias do Espírito Santo e 5 eram vazias do Espírito Santo. E a parábola do servo fiel, do servo infiel, também fala a mesma coisa. Fala que o servo fiel é aquele servo que faz mais do que lhe é mandado. E o servo infiel fez apenas aquilo que lhe foi mandado. E eu sempre digo, muitos crentes vão ficar no arrebatamento da igreja, não irão subir, serão condenados. Porque fizeram apenas o que o seu Senhor mandou, e é o servo fiel. Não trabalharam para Deus, não fizeram a obra de Deus, não pregaram o Senhor Jesus, porque é um mandamento, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ide fazer discípulos de todas as nações. É um mandamento do Senhor Jesus que venhamos a cumprir o ide do Senhor, a trabalhar na seara do Senhor, anunciando a sua volta, anunciando a sua palavra, levando o evangelho, né? Não é simplesmente, eu aceitei Jesus, desci as águas do batismo, parei de fumar, parei de beber, parei de prostituir, parei de roubar, parei de mentir, parei de matar. E não é suficiente para a salvação, porque a salvação ela não vem por obras da lei, para que ninguém se glorie diante de Deus, mas só vem através de um novo nascimento, quando eu sou regenerado pelo Espírito Santo de Deus, transformado pela palavra de Deus e passo a dar fruto, e passo a trabalhar na seara do Senhor, né? Então nós todos crentes somos chamados para fazermos a diferença. Você não foi chamado para permanecer como você está, você foi chamado para ser a diferença. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Pode alguém, sendo a luz do mundo, pegar a luz e esconder debaixo de uma cama? Não, antes coloca no alqueire para que ilumine toda a casa. Então aquele servo que é cheio do Espírito Santo, onde ele chega, ele ilumina, irmãos, ele ilumina. Ele demonstra que ele é cristão, né? A sua vida é evidenciada por suas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras evidenciam a nossa salvação, né? Tiago capítulo 2 diz, tu tem fé? Pois bem, mostra-me a tua fé sem obras, que eu pelas minhas obras mostro que tenho mais fé que você. E Tiago vai dar esse exemplo, né? Que fé sem obras ela é morta. Então nós devemos aguardar ansiosamente a sua vinda. Estejamos nós preparados. Como é que está a sua vida para a volta de Jesus? Você está preparado para subir quando o Senhor tocar a trombeta, quando o Senhor chamar? Então estejamos nós preparados, que nem diz o hino da harpa cristã, né? Nós aguardamos sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. E ficamos preparados e diligentes para a volta de Jesus. Eu quero que Deus te abençoe neste domingo, que você esteja com fé, vigilância, santidade, amor e cheio do Espírito Santo, esperando e aguardando ansiosamente a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que será um grande dia para todos nós. Um bom domingo para vocês, um bom domingo a todos. E no meio da semana nós vamos estar postando outros vídeos também. Domingo vai ficar só a escatologia bíblica, mas no meio da semana nós estaremos com novos vídeos vindo aí. Vocês viram que o cenário aqui está diferente, é porque o quarto está em reforma para os vídeos que virão aí, por aí, daqui para frente, né? Uns vídeos novos aí que estarão surgindo sobre vários assuntos. E você também pode contribuir deixando seu like, ativando o sininho, se inscrevendo no canal, compartilhando com o maior número de pessoas e deixe suas dúvidas aqui no comentário aqui embaixo, que nós estaremos tentando o máximo possível responder a todas elas, tá? Deus abençoe vocês no nome de nosso Senhor Jesus Cristo.